Jovens empreendedores em todo o Brasil têm um sonho em comum quando pensam em negócio. O roteiro é mais ou menos assim: montar uma empresa com os melhores amigos da faculdade em torno de uma ideia original e criativa que usa a força da internet. Encontrar um investidor que acredite e coloque capital nesse projeto, criando um negócio rentável e de muito sucesso. No programa de hoje, reunimos um time de especialistas que irão contar suas experiências e nos ajudar a encontrar o caminho das pedras para transformar os sonhos de muitos empreendedores em realidade. O nosso primeiro convidado de hoje é o Alexandre Álvaro, professor da Universidade Federal de São Carlos e consultor da Tech Valley. O que é a Tech Valley? A Tech Valley é uma consultoria na área de startups e empreendimentos que visa auxiliar empreendedores que estão começando nessa vida, nesse caminho, porque é um longo caminho, a ajudar não só a criar a ideia do plano de negócio, da ideia focal do negócio, assim como encontrar investidores no mercado para auxiliar esse empreendimento a dar certo e ir para frente. E quais são essas etapas? Então, hoje em dia, assim, antigamente, no Brasil, de empreendedorismo, a gente falava, os empreendedores empreendiam por necessidade. Então, assim, eu precisava passava fome, precisava abrir um carrinho de cachorrão, precisava abrir alguma coisa. Hoje em dia, se fala de empreendedorismo e startups na verdade, no primeiro momento, você pensa em abrir alguma coisa no garagem da sua casa, porque o mercado de investidores no Brasil não está aquecido. Então, você primeiro começa no fundo da sua casa e depois você sai efetivamente para conseguir algum fundo, algum anjo no mercado para auxiliar você no crescimento acelerado. Então, isso que seria uma startup. Uhum. Ter uma ideia e crescer muito rápido para que ela saia para o mercado e dê um grande retorno. E isso está acontecendo? Hoje em dia está começando. Vamos dizer que o Brasil, comparado a outros grandes potências como Estados Unidos, Europa, ainda está engatinhando. Então, assim, tem grandes iniciativas, algumas coisas acontecendo aqui no Brasil, mas ainda a gente está engatinhando, tanto do lado do governo, como iniciativas de pesquisa, desenvolvimento e incentivos a empresas inovadoras, como no lado de jovens que estão querendo fazer empreendedorismo e criar suas empresas, tá no início ainda. O que está faltando? Eu acredito que falta exatamente a gente começar a visualizar as possibilidades aqui no Brasil e dar um suporte maior. Não só eu querer, por exemplo, os investidores hoje em dia no Brasil, eles querem abocanhar um grande patamar da startup. Quando que, na verdade, às vezes eles precisam de algum feedback do mercado, algum feedback financeiro, algum feedback de alguma área técnica. Então, o que falta é criar algum conjunto estruturado de políticas governamentais para estruturar e financiar as startups que estão começando, e do outro lado, uma área de educação e cultura para que esses empreendedores tenham um primeiro passo para começar a criar seu negócio. E as universidades estão criando esses empreendedores? É uma coisa que se aprende na universidade, isso? Então, ainda também está começando. Por quê? Há 10 anos atrás, não existia cursos de empreendedorismo e inovação em universidades. Existia no Brasil cursos na área de pós-graduação, como, por exemplo, a FGV foi a primeira a criar um curso de pós-graduação em empreendedorismo e inovação. E na graduação, alguns centros de excelências, por exemplo, eu sou da área de ciência da computação, então alguns centros de excelências como o FPE, o FMG, começaram a criar cursos na área de empreendedorismo e inovação na universidade. Então, assim, durante a graduação, o que a gente faz? A gente tem disciplinas de empreendedorismo e inovação, onde os jovens aprendem conceitos de propriedade intelectual, patente e conceitos de startups, como, por exemplo, o que é um sumário executivo, o que é um plano de negócio, o que é um pitch, e assim por diante, para quê? Que no final do curso ele consiga efetivamente ter essa noção e poder sair para o mercado para criar a sua startup. Então, essa ponte entre a empresa e a universidade, ela está acontecendo no Brasil, assim como acontece no Canadá e em outros países, principalmente nos Estados Unidos? Existem alguns incentivos governamentais, como o da FINEP, do CNPq, da CAPES, do próprio MCT, para que projetos inovadores de empresas consigam obter dinheiro a fundo perdido. Então, assim, existem algumas parcerias, mas se a gente fosse citar, são poucas que acontecem no Brasil. Não é em larga escala que nem acontece lá fora. E tem muito ainda da universidade estar ensinando teoria, ou isso já é mito, já está mais na prática mesmo, no mercado? Então, infelizmente, ainda é bastante teoria. Então, a gente vê diversos alunos saindo para o mercado e tecnologias que estão presentes no mercado, como, por exemplo, como que eu me conecto com o Facebook da vida, faço uma aplicação com o Facebook, com o Twitter, com o LinkedIn, com APIs que estão aí no mercado, como que eu coloco
minha aplicação numa nuvem, né, na internet, numa cloud da vida. Então, assim, os alunos ainda saem da graduação sem saber alguns conceitos básicos. Então, assim, a graduação está ensinando conceitos teóricos e poucas disciplinas tornam esses conceitos teóricos em práticos. Então, são algumas disciplinas pontuais dentro da universidade. Aí entra a Tech Valley. Aí entra a Tech Valley. Então, a Tech Valley entra para tentar unir esse ponto que a universidade tem uma deficiência e unir o mercado que tem o conhecimento de investidores e possibilidades e visão do mercado. Para dar uma consultoria para esses jovens. Exatamente, a gente dá consultoria. Ajudam a achar dinheiro também? Também. Tem alguns contatos no exterior e no Brasil que depois que a startup ou o plano de negócio está um pouco mais redondo, aí a gente ajuda esse jovem a procurar dinheiro. E já aconteceu? Ainda tem alguns casos de empreendedores que começaram um processo e a gente está dando consultoria agora nesse processo, iniciando o processo. Então ainda falta alguns passos para conseguir chegar num grande investidor e fornecer esse subsídio. Para falar no exterior, a gente está com o Pedro Sorren, que está em Boulder, no Colorado, fazendo um curso de empreendedorismo digital também, né, Pedro? Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você está participando da nossa conversa aqui. O que você acha desses mecanismos de incentivo à criação de startups e financiamento, angel investments, etc., aqui no Brasil? Como é que você vê isso, estando aí de fora? Então, eu acho que todos esses... Bom, primeiro, muito obrigado por me receber aqui, mesmo que à distância, é uma honra estar por aqui. E, em segundo, eu acho assim, o que o Alexandre falou é muito verdade, de que o mercado de startups e empreendedorismo no Brasil ele está na sua infância, né? Aqui as pessoas já existia venture capital até nos anos 30 para tecnologia de guerra, né? Você vê nos anos 50 quando a Intel recebeu o primeiro venture capital, depois a HP e tal. Então já é algo que existe há muito tempo. E tem aquele tripé, que é o tripé entre você ter talento muito forte, com empreendedores dispostos a mudar o mundo, somado a uma universidade muito boa, próxima desses empreendedores e um ecossistema que garante que tudo isso funcione atrás das cortinas, ou seja, advogados especializados, contadores, esse tipo de coisa. Eu acho que o Brasil, a gente viveu uma fase muito boa social, quando eu ainda não estava nem na puberdade, então são histórias que tipo eu ouço de 96 até o estouro da bolha, que enfim, tinham uma série de eventos e tudo mais, até que a bolha estourou e alguns sobreviveram, outros morreram. A fase que a gente vive hoje é como se fosse um renascimento, mas se a gente comparasse o mercado startup brasileiro, seria como se ele fosse um bebê de 2 anos, e qualquer bebê você precisa dar de comer, você tem que limpar a fralda do neném, tem uma série de questões que acontecem. Então, assim, o que a gente vê hoje no Brasil é o empreendedor que é exatamente aquilo que você falou quando abriu o programa, quer dizer, o cara que tem os amigos da faculdade, tem uma ideia, quer colocar ela em prática, ele ainda tem um gap, né, um buraco muito grande entre aquele cara que já tem uma empresa estruturada, faturando na faixa de 1 a 2 milhões de reais. Essa pessoa hoje no Brasil encontra capital para levantar, mas quem está no que a gente chama de early stage, né, que é o início bem inicial mesmo, da ideia à constituição de um protótipo, a um plano de negócios, a montar um time, ainda encontra uma dificuldade muito grande de ver de achar esse capital. E aí quando você compara com o que está acontecendo aqui, por exemplo, acho que o Brasil está vivendo agora um momento muito bom de surgirem uma série de programas de aceleradora para os empreendedores, né? Então, só que assim, o modelo de como esses programas estão surgindo, ele é bastante diversificado no Brasil. Você tem gente que, como a Tech Valley ou a aceleradora lá do Yuri lá, dão consultoria para os empreendedores. Você tem gente que dá um curso mensal com metodologias aplicáveis aos empreendedores, cobrando uma mensalidade. E você tem gente que de fato faz um modelo que é o modelo tradicional, que é tradicional, não é novo, mas que é o que acontece aqui nos Estados Unidos, que é assim, os investidores, você rola um processo seletivo para as empresas, essas empresas vão ceder uma porcentagem de equity, né, do capital social da empresa para esses investidores, eles consequentemente vão receber um dinheiro para ficar 3 meses fisicamente incubados num espaço de escritório, e aí no final acontece o que eles chamam de Demo Day, né, que é um momento onde todos esses empreendedores que foram selecionados vão fazer uma demonstração para investidores, e aí sim eles estão, entre aspas,
para sair por aí, para levantar rodadas mais substanciais de Pedro, a se organizar. Pedro e Alexandre, eu li recentemente numa revista, acho que é Isto É, dessa semana, fala que tem muitos empreendedores internacionais vindo para o Brasil, aproveitando esse momento. Como é que a gente faz a ponte desse dinheiro que está chegando com esses jovens empreendedores que estão começando agora? Para você, Álvaro. Exatamente, essa reportagem, por exemplo, Peixe Urbano acabou de vir para o Brasil e conseguiu um aporte grande lá de fora. E hoje em dia, quem efetivamente não tem uma empresa montada aqui no Brasil e consegue colocar o sócio dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, dentro da empresa, tem uma alíquota muito grande a ser recolhida pelo imposto do Brasil. Então, assim, hoje em dia, para você conseguir efetivamente trazer dinheiro de fora, você tem algumas burocracias internas no Brasil. E, por outro lado, você tem a cultura de a gente ter que ir até alguns lugares, falar a língua deles e conseguir capitalizar isso. Por exemplo, o Pedro está lá nos Estados Unidos, tem essa experiência, acho que está mais próximo do pessoal e consegue, acho que, fazer essa ponte de uma forma mais simples. Hoje em dia, a ponte está sendo facilitada, tem alguns mecanismos que facilitam, mas efetivamente não era tão simples que nem hoje em dia. Que nem vem empreendedores de fora, vem fundos de fora participar de eventos do Brasil. Antigamente não, você tinha que pegar um avião e ir lá para o Silicon Valley e efetivamente tentar fazer isso. Mas o roteiro básico para chegar na frente de um investidor, qual que é? Ainda tem uma caminhada longa, quer dizer, e com dinheiro próprio de investimento, é mais ou menos assim que funciona. Quer dizer, para chegar na frente do investidor, precisa ter gás e investir para atravessar várias etapas. É assim, né? É assim, quanto mais cedo você vai procurar um investidor, na ideia, mais o investidor vai querer participação na sua empresa. Então, se eu tiver uma ideia agora e a ideia for genial, o investidor vai falar assim, eu te dou o que você precisa, mas eu quero 90% de equity da sua empresa. E vem cá, isso não é mito? Os investidores estão mesmo investindo aqui no Brasil? Ou ainda tem aquelas histórias das startups, da bolha que o Pedro falou? Isso está acontecendo, Pedro e Alexandre? Estão investindo mesmo no Brasil? Existe essa oportunidade da pessoa ter uma ideia bacana, sentar na frente de um investidor e conseguir recurso? Sim, com certeza. Você tem fundos como Benchmark ou a Redpoint e outras empresas que já investem em startups que têm isso que estava falando, que é a capacidade de se tornar um grande negócio em 1, 2 anos. E isso já aconteceu. A gente tem vários órgãos aí, como a Tech Valley, o trabalho de outras pessoas que também fazem essa ponte entre o que está acontecendo entre os investidores que querem investir nos Estados Unidos que são dos Estados Unidos e querem investir no Brasil. E muito do que tem acontecido com isso é basicamente por 2 motivos. Número 1 é porque diz que isso não é aplicável para o Brasil, mas diz que aqui está acontecendo uma bolha nessa parte do estágio inicial, né, do early stage, do seed stage aqui nos Estados Unidos. O que quer dizer o quê? Para um investidor venture capital que vai levantar a primeira rodada de investimento no empreendedor, o custo de oportunidade é muito mais alto para ele entrar nessa rodada. Então, ele acaba se tornando um investidor muito mais competitivo se ele vir para um país como o Brasil, que tem empreendedores, tem boas startups, um mercado interno gigante, mas falta capital, que é o que ele tem. O maior problema que ele falou é o seguinte: como é que você vai transferir esse dinheiro, porque o Brasil é um país caro, burocrático e tem muito imposto. Vai ser para o PayPal mesmo, né? Tô brincando. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E aí, você teve alguma ideia bacana? Então colabora com o nosso Twitter, que é Rede TVT, e participe da nossa comunidade no Facebook. Basta procurar por Rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na sequência.